Bom, então estamos aqui com o Danilo Brito. Danilo, muito obrigado por participar do programa Momento Cultura hoje, nos concedendo essa entrevista. É uma honra muito grande receber você aqui. Rodrigo, boa noite. O prazer é meu. Danilo, nessa caminhada chamada vida, quando foi que você trombou com essa coisa chamada música e resolveu dar as mãos para ela e não soltar nunca mais? Bem, na verdade isso eu não tive que decidir, porque isso foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Eu nasci numa família que sempre ouviu música. Meu pai, desde criança, já tocava cavaquinho. E quando eu nasci ele já tinha 50 anos de idade, já tinha uma vasta experiência, um bom gosto musical incrível, viveu uma boa parte da época, da era de ouro do rádio, né? De grandes compositores brasileiros. E ele me passou essa vivência. O meu irmão mais velho, Denilson, ele é 15 anos mais velho que eu, começou também, por influência do meu pai, a colecionar discos de vinil, fitas cassete, de Valdir Azevedo, Jacó do Bandolim, Lupécio Miranda, alguns cantores também, Orlando Silva, Nelson Gonçalves, Francisco Alves, etc. Então eu cresci nesse meio. Todas as noites, eu estava presente nas audições do meu pai e do meu irmão. E além dessas audições com seu pai, com seu irmão e dessa influência familiar, quem foram os músicos já conhecidos, os instrumentistas já mais conhecidos, mais famosos, que te influenciaram? E o que havia neles, musicalmente dizendo, que te chamava tanta atenção? Os instrumentistas que mais me impressionaram no começo foram Valdir Azevedo, cavaquista, e Jacó do Bandolim. Foram os dois que eu tive o maior contato. Conheci outros também, mas eu ficava muito preso ao som deles, a qualidade de som, os efeitos que eles conseguiam tirar em seus instrumentos. Eu achava uma coisa incrível. E eles foram meus professores. Eu comecei tocando cavaquinho e bandolim paralelamente. Então eu ficava escutando os discos, porque meu pai tocava tal, mas ele não tinha uma didática, assim, ele não tinha como me ensinar. Então eu ouvia os discos e ficava tentando tirar aqueles efeitos, aprender através do ouvido como seria, como eles faziam as inflexões das mãos direita e esquerda. Isso foi apurando o meu ouvido, sabe? E é impressionante que até hoje eu aprendo com esses grandes músicos, né? E o Jacó do Bandolim, por exemplo, quanto mais eu aprendo, quanto mais eu evoluo, mais eu admiro. Tamanha a riqueza da interpretação, da capacidade técnica como instrumentista, da inteligência e sensibilidade. Pois é, somos eternos aprendizes, né? É muito interessante. É interessante mesmo isso, né? De estar até hoje aprendendo, né? Tá sempre aprendendo com os mesmos, não? É muito interessante isso. O Valdir Azevedo realmente um grande virtuoso, um brasileiro de tirar o chapéu. Danilo, e a sua vida como compositor? A minha primeira composição, que tinha algum proveito, foi Moleque Atrevido. Essa música está registrada no meu primeiro álbum, que tem o mesmo nome, e quem intitulou foi o Balói, Nelson Galiano, grande chorão de São Paulo, violonista. E a gente ia gravar um disco com produção de Theo Azevedo, mas eu não tinha um título para o disco e nem para um choro que eu tinha apresentado ao Sr. Balói. Eu falei, eu fiz esse choro aqui e tal, mas não tem nome e tal. O que o senhor acha? Ah, o choro é bom, choro bom. Vamos colocar no disco.
Aí o nome, eu vou colocar de Moleque Atrevido, Moleque Atrevido. É mesmo, mas não vai pegar bem esse negócio. Vai, pode confiar em mim, vai ser bom. Então essa é a minha primeira composição. Eu gravei esse disco com 13 anos de idade. Ele foi lançado em 1999, eu, portanto, já com 14. E depois o negócio deslanchou, sabe? Por volta dos 15, 16 anos de idade, eu já estava compondo bastante. Tem uma música minha, que, para minha honra, me pedem bastante nas minhas apresentações, em qualquer lugar que eu vá, que é Sussuarana. Essa música eu fiz com 16 anos de idade. Puxa vida, hein? Com 16 anos de idade, uma música tão complexa e bonita, né? Ela é linda. É muito linda. Nós tocamos ela aqui, né, no programa. E por que Sussuarana, Danilo? Sussuarana pelo seguinte: a família do meu pai tem um sítio no interior da Paraíba, fica uns 240 quilômetros de João Pessoa. E esse sítio se chama Sussuarana. Sussuarana é uma onça, né? É o puma brasileiro. E muito antigamente a gente tinha muita dessa onça por lá. Daí o nome Sussuarana, né, do sítio. E a alusão também, já no nome da música, a alusão às festas de finais de semana. Eu tenho uns primos músicos que tocam sanfona, zabumba, triângulo, pandeiro. É uma farra, é uma beleza. Então, sempre que tem um evento especial, aniversário de alguém, ou um São João, alguma coisa, ou mesmo porque eles se reúnem, querem tocar, querem se divertir, querem dançar. Então tem aquelas festas nos terreiros, na porta de casa, em Sussuarana. Eu passei um ano lá em Sussuarana, dos meus 11 aos 12 anos de idade. Eu fiquei lá, morei lá. E lá eu tive a oportunidade de desenvolver mais o meu repertório com músicas nordestinas e também com choros, porque tem um grande amigo da família chamado Antônio Messias, músico amador também, bandolinista, cavaquinista, violonista. Ele me ensinou muitas músicas, né, que ele também tirava de ouvido, e ele me passava de bandolim para bandolim, ou melhor, de cavaquinho para cavaquinho. Na verdade, eram 2 cavaquinhos afinados em bandolim. Eu não tinha um bandolim lá. E a verdade é que Sussuarana é como se fosse um refúgio, assim. Eu adoro ir para lá. Lá tem uma caverna onde cangaceiros passaram por lá, do bando do Antônio Silvino. Inclusive, parentes meus foram do bando de Antônio Silvino, cangaceiro que antecedeu o Lampião. É um lugar fantástico, assim, maravilhoso. Olha o risco que eu tô correndo aqui fazendo essa entrevista, hein? Mas deve ser uma delícia, hein, esse sítio, que gostoso, que musical. Sítio sempre é gostoso demais, né? Tá no meio da natureza, aquela coisa mais simples, fogãozinho a lenha, e com música ainda aí é a perfeição. Que delícia. Danilo, como que funciona o seu processo criativo? Quer dizer, numa análise genética, assim, quais são os elementos que não podem faltar nas suas composições? Olha, sinceramente, para eu compor, não há muita regra, não. Não tem hora, mas é muito mais provável que eu vá compor alguma coisa de madrugada. Eu acho que é a hora do dia que eu estou mais inspirado, vamos dizer assim. Eu sou notívago. Então eu sempre fico escutando música, fico tocando, Eu nunca fui muito de ficar estudando escalas para cima e para baixo, tá? Aquele negócio. Música sempre foi uma coisa prazerosa para mim, né? Então só de eu estar em contato com o instrumento, passando meu repertório, lembrando de músicas antigas, tá? Isso para mim já é o máximo. E com relação às composições, sempre vem uma melodia na minha cabeça,
do nada, e aí eu imediatamente passo para o instrumento, né? Na verdade, esse processo acontece de maneira simultânea, assim. Então, está na minha cabeça, já está no bandolim. É assim que acontece. Eu não consigo sentar e falar, vou compor uma música agora. Isso, pelo menos, isso nunca aconteceu. Sempre acontece da música vir à minha cabeça. E eu posso estar fazendo qualquer outra coisa, vem uma melodia e é aquela música. Eu considero as minhas músicas mais inspiradas aquelas que eu compus com mais facilidade. Ou seja, aquelas que... Tem músicas que eu começo a compor em 5 minutos, ela está pronta. Ela já veio pronta, para falar a verdade. Eu nem sei se dizer se ela é minha, mas, por exemplo, uma música chamada Chovia. Eu estava numa varanda, era uma tarde chuvosa, em São Paulo, tudo cinzento e tal, e lá para 6 da tarde, e aquele momento que bate uma nostalgiazinha, uma melancolia. E essa música, ela em 5 minutos estava pronta, praticamente o tempo de duração dela. E por falar em composições próprias, eu acabo de lançar um disco somente com composições minhas. Todos os meus discos têm composições minhas. Isso foi aumentando gradativamente. Agora, neste mais recente, é um disco somente de composições minhas. E tem o meu grupo novo, que é o Danilo Brito Quinteto. É formado pelo meu bandolim, 2 violões, sendo um de 7 cordas, outro de 6, cavaquinho e pandeiro. O violão de 7, o Carlos Moura, Wesley, de violão de 6 cordas, Lucas Arantes, cavaquinho, e José Roberto Figueroa, pandeiro. Esse disco tem uma participação especialíssima do grande pianista André Memari, que me deu a honra de dividir um solo, a minha música Madrigal Merencório. Fala um pouquinho mais sobre esse CD pra gente. Ele já está em fase final? Como que tá? Eu ainda não vi esse. O grande André Memari, né? O grande pianista brasileiro. Como que começou essa parceria aí? Como que saiu esse CD? Bem, na verdade esse disco já foi gravado há algum tempo. Esse disco já foi lançado. Eu digo que é o disco mais recente. E eu digo que acabo de lançar pelo seguinte, né? Ele ainda é o xodozinho, né? Então, esse disco foi lançado nos Estados Unidos, no Spoleto Festival, um grande festival. Depois foi lançado na Colômbia e depois aqui no Brasil, no Sesc Belenzinho, e inclusive com a participação do André Memari no Sesc Belenzinho também. Na verdade, a participação dele no disco, na divisão de solo da música que ele gravou comigo, eu estava mostrando algumas composições minhas para ele aqui em casa, ele mostrando algumas dele. E quando eu mostrei o Madrigal Merencório, ele falou: olha, esta você já gravou? Eu falei: não. Olha, quando você for gravar, eu tenho que estar junto. Se você não me chamar para gravar essa música com você, eu fico de mal, hein? Não, pode deixar. Não precisa nem ameaçar, para mim é uma honra. E ele fez um trabalho muito bonito. Ele é um músico de um talento extraordinário, uma coisa incrível. É uma honra para todos nós, né? Uma honra para todos os brasileiros. Certamente o disco é incrível, com a participação de 2 músicos de altíssimo nível internacional. Você e o André Memari, né? Por falar no André Memari, Danilo, agora a gente vai entrar num assunto um pouco polêmico, que envolve questões de cidadania política, etc. Falando no Memari, eu me lembrei daquele episódio onde
ele foi apresentar numa escola em Campinas as obras de Ernesto Nazaré e foi vaiado pelos alunos. Os alunos xingaram ele, usaram os termos de baixo calão, essas ideias do tudo pode, tudo vale tudo, tem levado a isso, né? Só não vale ler, só não vale ter cultura, né? Só não vale adquirir conhecimento, inteligência, né? Estamos vivendo, infelizmente, numa era de burrice crônica e de muito desrespeito, né, a tudo. Você também falou da época de ouro das rádios brasileiras, né? Falou também da questão do seu disco ter sido lançado nos Estados Unidos e só depois no Brasil, né? Então parece clichê, parece lugar comum, a gente sempre fala disso, eu sempre falo disso nos programas aqui, nas minhas entrevistas, mas como vai a questão cultural brasileira, o choro, e o que está acontecendo? Qual que é o problema com que a boa música, essa música que transmite informações, essa música que é bem elaborada, cientificamente bem elaborada, enfrenta no Brasil? É clichê? Isso daí é lugar comum, é papo de músico, ou realmente a situação que nós estamos vendo vai levar o Brasil a uma decadência cultural profunda e vai deixar uma marca profunda e negativa à posteridade? Eu acredito que a música brasileira legítima, de grande qualidade, reconhecida internacionalmente, ela tem espaço sim no Brasil. Ela tem espaço. Acontece que não tem uma divulgação. Não tem uma divulgação porque as pessoas que estão à frente dos grandes veículos da mídia, elas têm um certo vício, né? A grande maioria acha, dessas pessoas responsáveis, produtores, programadores, acham que o povo não gosta. Então tem que colocar alguma coisa no mais popularesca possível para que o povo entenda, para que o povo goste, mas não tem nada disso. Isso é um vício terrível, porque as pessoas sim estão ansiosas para ver coisas boas, coisas que realmente representem o sentimento delas. O choro representa o sentimento do brasileiro, assim como o samba, assim como o baião, como o frevo. Grandes compositores trabalham e muito para que esse tipo de música seja divulgada, né? Mas com essa facilidade de informação que temos hoje, eu acredito seriamente que o negócio vai melhorar de uma maneira fantástica, porque isso não fica preso somente a grandes televisões, grandes estações de rádio, enfim, sabe? As pessoas agora elas podem procurar o que realmente interessam a elas, de maneira que a música boa será ouvida cada vez mais. É claro que sempre tem de ter alguém para mostrar para as pessoas que não conhecem a nossa música, mostrar por onde começar, porque hoje é tanta informação pela internet que as pessoas não sabem por onde começar. Mas eu, assim como muitos outros músicos, artistas de vários setores, trabalham para que essa informação chegue. Você está fazendo a sua parte, isso é louvável. Eu agradeço em nome de outros músicos e agradeço em nome da população o que você está fazendo. É um trabalho muito bonito. A música brasileira é muito reconhecida no exterior. Nesse festival mesmo que eu citei, no Spoleto Festival, estava lotado, sabe?
E a gente estava programado para tocar 1h15, a gente acabou tocando 2h30, porque o pessoal não deixava a gente ir embora, era uma coisa incrível. Tocando o quê? Carinhoso, do Pixinguinha, Lamentos, né? Tocando Ernesto Nazaré, Jacó do Bandolim, Luiz Americano, músicas minhas também. Sabe, é uma coisa incrível. Na Colômbia foi a mesma coisa, já tive a oportunidade de viajar para vários países da Europa, fui para a Índia, fui para Israel, vou para os Estados Unidos quase todos os anos. A aceitação é muito grande lá, né? E aqui também, aqui a aceitação é muito grande. Só que a gente ainda está nessa fase de poder se reencontrar, da população se reencontrar com a própria música. Isso é verdade, e é interessante olhar por esse lado otimista que você tem em relação ao choro, né? Você percebe essa aceitação, não só no Brasil, como no mundo inteiro, por todos esses lugares aí, né, que você já passou, e a gente sabe que a boa música ela é apreciada, né? Quando eu fui começar esse programa, algumas pessoas tentavam me desmotivar com essas mentiras esdrúxulas, né? Dizendo que não, o povo não gosta disso não, o povo gosta do que está na mídia, o povo gosta do tchê-tchê e tudo mais, tal. E não é bem assim, o povo gosta de música boa, sim, né? Infelizmente não compreendem essa questão de que são manipulados por uma música mercadológica pobre, que não tem nada além de cerveja, rodeio, e não existe uma letra inteligente, não existe uma composição musical, técnica, criativa, e não passa disso, é um bate-staca, é tudo igual, é tudo exatamente igual, é tudo no mesmo tom, é tudo com a mesma rítmica, é tudo a mesma coisa sempre. Infelizmente poucos percebem isso, mas que o gosto não é da forma que se coloca, não é. As pessoas realmente gostam sim da boa música. O nosso programa, por exemplo, tem tido realmente uma boa audiência, inclusive pedem para a gente repetir programas, pedem para a gente manter alguma temporada, a temporada de ópera mesmo que fizemos aqui, teve gente pedindo para a gente repetir o programa, e eu tive que repetir aqui a entrevista, porque as pessoas gostam, há pessoas que gostam sim, isso é uma grande mentira, um grande engodo da mídia. Bom, Danilo, agora vamos mudar um pouco de assunto, porque esse seu otimismo me leva a uma outra questão, uma outra coisa muito interessante. Você tem na sua personalidade coisas interessantes também, que é o seu jeito engraçado de ser no palco, né? Você é muito conhecido por causa disso também. Você é uma figura que no palco é muito extrovertida, muito simpática e muito engraçada. Você contou algumas histórias e eu ri muito dessas histórias que você contou quando você esteve aqui em Pouso Alegre, né, tocando no Teatro Municipal. Por exemplo, aquela história da música 1-0 de Pixinguinha. Eu achei muito engraçada a história. Você contou num dia, no outro dia eu estava no trabalho e dando risada com essa música, com essa história, desculpe, porque é realmente muito engraçada. Eu gostaria que você compartilhasse essa e outras histórias engraçadas, se possível, com o nosso público. Bom, o 1-0 tem algumas histórias diferentes, né? O meu sujeito me pediu para tocar o Ixo, e eu fiquei... Tocar o quê? Ixo?
E aí eu fiquei enrolando, eu cocei a cabeça, eu não tô lembrado não, viu, rapaz? Não tô, ixi, aquela do Pixinguinha, 1-0. Assim como confundem outros nomes também, por exemplo, espinha de bacalhau, do Silvio Araújo, me pediram esfirra de bacalhau, uma coisa... Agora 1-0. Estava me lembrando de uma outra história aqui, mas enquanto eu não conto essa, vou contar uma outra que tem a ver com música também, sobre a popularidade do instrumento, né? Por exemplo, o bandolim é um instrumento relativamente raro, né? Então, uma vez eu estava num estacionamento, a gente tinha acabado de sair de um restaurante aqui na Vila Madalena, eu, meu amigo Disney Cricione, a esposa dele, e o Sorriso, na verdade é o Lincoln, mas ele carrega sempre um sorriso bonito e tal, então é o apelido de Sorriso. É uma figura importantíssima do choro de São Paulo, é o maior divulgador do choro de São Paulo. E ele estava conosco, e ele toca bandolim também, ele também toca bandolim. E aí eu falei, era um carro de 2 portas, eu falei, Sorriso, e a gente estava pegando uma carona com o Sr. Disney. E o Sr. Disney ia me deixar primeiro na minha casa e depois ia deixar o Sorriso. O Sorriso é o seguinte, então eu vou descer primeiro, eu vou na frente e tal, não sei o que, tal, aquela coisa. Aí o rapaz que estava cobrando o dinheiro lá no caixa do estacionamento falou assim, é Sorriso, o apelido dele é Sorriso, o meu é também, que coincidência e tal. Aí esse nosso amigo, o Sorriso, o Lincoln, falou assim, só que eu sou o Sorriso do bandolim. Aí o outro disse, não, eu sou de São Paulo mesmo. Realmente, eu não moro em bandolim, né? Danilo, passe para o pessoal agora os seus contatos, fale um pouco dos seus trabalhos atuais também, né? O que está rolando de show, de CD, né? Para o nosso ouvinte estar mais inteirado do que você está fazendo atualmente. Eu continuo fazendo a divulgação desse mais recente trabalho. Repito, o disco que só tem músicas minhas, composições minhas, ao lado do meu novo grupo. Tenho viajado pelo Brasil, pelo interior de São Paulo. Estarei na semana que vem em Porto Alegre. O meu site está passando por uma reformulação. De qualquer maneira, em breve ele estará funcionando a pleno vapor. E eu vou dar o endereço, danilobrito.com.br. Eu vou adiantar aqui o e-mail da produção, é producal@danilobrito.com.br. Olha aí, atenção então aos produtores de Pouso Alegre e região, hein? Vamos trazer o Danilo Brito aqui novamente, pelo e-mail producal@danilobrito.com.br, repetindo, producal@danilobrito.com.br. É o contato para você aí que é produtor musical, poder trazer o Danilo Brito, esse genial músico brasileiro, para Pouso Alegre e região. Danilo, agora uma perguntinha um pouco atípica. Eu acho que muita gente tem essa dúvida. Partindo da ideia de que a arrogância é uma coisa muito feia, mas a modéstia demais também é uma coisa muito falsa. Você tem a noção de que você é um dos maiores músicos do mundo? Como que é isso para você? Assim, você tem a noção de que você é um grande virtuose? Como que você lida com isso? Eu sinceramente não me preocupo em saber em que posição do ranking de melhores instrumentistas eu estou. A minha preocupação sempre foi
e ao que tudo indica sempre será, a de tocar da maneira mais bonita possível, a de poder, a preocupação de tocar exatamente como o meu sentimento manda, entende? A música, se não tiver sentimento, é em vão. A minha técnica como instrumentista deve ser exclusivamente para servir de ferramenta para uma transmissão de emoção, da beleza da música. Esta é a diferença entre o músico verdadeiro e aquele pseudo-músico que faz música comercial, né, que não transmite nada. O músico de verdade tem essa responsabilidade, né, de transmitir algo profundo para que, através da percepção, o ouvinte se torne coautor da música. É genial isso. Danilo, o papo está tão agradável que dá vontade de continuar até amanhã. Mas eu quero agradecer imensamente por você ter participado do nosso programa. Quero agradecer de coração a produção por ter possibilitado essa entrevista. Realmente essa conversa nos trouxe algo muito útil e prazeroso hoje. Muitíssimo obrigado. Eu me sinto lisonjeado. Para mim é uma grande honra entrevistar grandes músicos, e você certamente é uma estrela muito brilhante nesse firmamento musical brasileiro e mundial. Eu me sinto lisonjeado e honrado. Muitíssimo obrigado. Rodrigo, eu que agradeço. A honra é minha. Eu quero deixar um grande abraço a você, aos ouvintes do programa Momento Cultura, dizer aos ouvintes que prestigiem este programa, que vale mais que ouro. Um grande abraço. Obrigado, Danilo, um grande abraço. Estamos chegando no final de mais um programa Momento Cultura. Quero agradecer a todos pela audiência e dizer que estamos muito felizes com a audiência de vocês. Nossa página Momento Cultura no Facebook tem evidenciado uma grande audiência, não só em Pouso Alegre, como fora de Pouso Alegre também, pela página. Entre em contato conosco pela página Momento Cultura no Facebook. Curta a página e acompanhe conosco tudo o que rola aqui no programa Momento Cultura. Tenham todos uma excelente noite. Programa Momento Cultura. Apoio Cultural. BRA Informática, venda e manutenção de computadores e notebooks, e manutenção de redes, cartuchos e toners para impressoras, pendrives, mídias, mouses, teclados e diversos acessórios. A BRA Informática possui um laboratório especializado com as melhores ferramentas do mercado. BRA Informática, Rua Comendador José Garcia, 483 Centro. Telefones 2103-1466 ou 2103-1468. E também no bairro São João, na Rua Três Corações, 1149. Telefone 3425-5327. Profissionais especializados, ótimos preços, produtos de qualidade é na BRA Informática. Copiadora Master Cores, xerox, impressão, encadernação, plastificação, digitação, scanner, serviços gráficos e muito mais. Avenida Alfredo Custódio de Paula 59, loja 3, bairro Medicina, em Pouso Alegre. Telefone 99750891. Qualidade e agilidade. Copiadora Master Cores. Jazz. Ouro. MPB. Passa Seca, Andrades, Cunhãs, Ariranha, Aranha, Sertões, Guimarães, Baquianas, Águas.
música clássica. Você ouve aqui no programa Momento Cultura.